E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma exploração fascinante. Hoje a gente vai desvendar um verdadeiro mistério da medicina. Imagina uma molécula tão versátil, mas tão perfeitamente adaptável, que parece que ela age com inteligência própria dentro do nosso corpo. A gente está falando do ozônio e de como ele interage com a nossa biologia básica. É muito comum a gente pensar que uma terapia ou um remédio faz só uma coisa, né? Tipo, ou abaixa a pressão, ou aumenta um hormônio, ou bloqueia um receptor. Mas a biologia redox mostra pra gente que a realidade é muito mais dinâmica. O que vamos descobrir aqui hoje não é só sobre um tratamento específico, mas sobre como o corpo humano responde ao estresse e literalmente se autorregula de maneiras incríveis. Bom, nosso roteiro hoje está bem direto. A gente vai passar pela seção 1, o paradoxo do ozônio, depois explorar o efeito metabólico e o efeito anabólico. Na sequência, vamos dar um mergulho profundo nos mecanismos de defesa celular e fechar com a ciência na prática. Seção 1. O paradoxo do ozônio. Para começar a nossa análise, a gente precisa entender a natureza dessa terapia, que no início deixou muito pesquisador coçando a cabeça. Essa é a pergunta de $1 milhão que baseia a nossa conversa hoje. Como é possível que a mesmíssima molécula atue quase como um interruptor inteligente? Pensa comigo. Numa pessoa com certas condições de saúde, ela reduz um fator de crescimento específico. Mas, se você aplica isso numa pessoa com um perfil metabólico completamente diferente, ela faz exatamente o oposto. Ela estimula esse fator. É como se a terapia fizesse uma leitura do estado atual do corpo e decidisse, na hora, qual caminho pegar para restaurar o equilíbrio. E isso ilustra brilhantemente a divisão desse paradoxo. De um lado, a gente tem o efeito metabólico. Em pacientes diabéticos e obesos, o ozônio age reduzindo um biomarcador chamado IGF-1. É como se ele pisasse no freio. Já do outro lado, a gente vê o efeito anabólico. Em pacientes que não têm diabetes, a ação simplesmente se inverte. O ozônio aumenta esse mesmo IGF-1 para promover o reparo. É um mecanismo de adaptação que, francamente, é perfeito para as necessidades do organismo. Mas espera aí, antes da gente avançar, a gente precisa alinhar o que exatamente é esse biomarcador que está no centro do palco. O IGF-1, ou fator de crescimento semelhante à insulina 1, é uma molécula super poderosa. No estado normal, ele é absolutamente essencial para o crescimento celular e para o reparo dos nossos tecidos. O grande X da questão é que, quando existe uma resistência à insulina, o que é clássico na obesidade e no diabetes, o corpo tenta compensar, e aí os níveis de IGF-1 disparam de uma forma totalmente patológica. Entender o papel dessa molécula é a chave para decodificar como o ozônio manipula a bioquímica do corpo a nosso favor. Seção 2. O efeito metabólico, ou como a gente combate a resistência à insulina. Afinal, o que acontece quando o organismo está no meio de uma crise metabólica crônica e a gente introduz o ozônio na jogada? A resposta metabólica é absurda, é multifacetada. Ao reduzir aqueles níveis patológicos de IGF-1 que a gente acabou de falar, o ozônio age de um jeito muito parecido com a nossa própria insulina. Ele vai direto na raiz da síndrome metabólica. A gente vê um aumento real na sensibilidade à insulina, o que ajuda a normalizar a glicose circulante no sangue. E com o passar do tempo, isso se reflete até na queda da hemoglobina glicada, a famosa HbA1c, que é aquele marcador de longo prazo que a gente usa para controlar o diabetes. E o mais importante, tudo isso acontece através do controle firme do estresse oxidativo, neutralizando as chamadas espécies reativas de oxigênio. São elas que causam aqueles estragos pesados, tipo a nefropatia diabética. O segredo por trás de toda essa regulação majestosa tem um nome bem específico: hormese. E olha, é um conceito da biologia lindíssimo. Imagina a hormese como uma espécie de vacina biológica. Quando você introduz um estresse muito pequeno e totalmente sob controle, que nesse caso é a própria molécula de ozônio, o corpo reage ativando defesas gigantescas. Esse pré-condicionamento melhora o que a gente chama de equilíbrio redox da célula. Isso faz com que a insulina, seja ela que o corpo produz ou a que vem de fora, fique muito mais eficaz. A mágica, na verdade, não está na substância fazendo o trabalho pesado, mas na resposta formidável de adaptação do próprio corpo. Muito bem, seção 3, o efeito anabólico, cura e regeneração. Já que a gente entendeu como conter os excessos, vamos virar a chave completamente e olhar para quem não sofre com essas doenças metabólicas, mas que está precisando muito de um reparo físico. O que é realmente um divisor de águas aqui é essa guinada de 180 graus na função da terapia. Lembra que antes o ozônio reduzia o IGF-1? Bom, aqui ele percebe que o ambiente celular não é diabético. Então ele inverte a lógica e estimula o IGF-1 como um sinalizador de construção.
Esse aumento no fator de crescimento é o que permite uma regeneração incrível de tecidos que já estão desgastados, tipo a cartilagem de uma articulação. Ao estimular a proliferação dos condrócitos, que são basicamente as fábricas de cartilagem, a terapia deixa de ser metabólica e passa a ser totalmente estrutural e anabólica. E isso, gente, é um baita avanço para o tratamento de condições degenerativas crônicas como a osteoartrite. Seção 4. Mecanismos de defesa celular, dentro da célula. Para entender como essa mágica toda acontece, a gente vai precisar fazer um zoom in. Vamos sair do nível do corpo inteiro e focar lá dentro, no universo microscópico. O que rola de verdade dentro das nossas células? A grande sacada está no despertar das nossas defesas primárias. O estresse bem de leve causado pelo ozônio funciona como um alarme de incêndio, e aí o corpo responde produzindo as próprias enzimas antioxidantes em larga escala. A gente está falando dos pesos pesados, superóxido de dismutase, catalase e glutationa peroxidase. Pensa nelas como a verdadeira equipe de faxina pesada do organismo. Elas buscam e neutralizam ativamente aquele estresse oxidativo severo, que é justamente o que alimenta a inflamação e a resistência à insulina. É um exército endógeno, altamente especializado que foi acordado pelo ozônio. E olha como isso se desenvolve num processo sequencial super bem coreografado. Imagina que a via do NF-κB é a via expressa da inflamação celular. O ozônio chega no passo 1 e coloca literalmente um bloco de concreto no meio dessa via, impedindo que a inflamação avance. Aí, ao mesmo tempo, no passo 2, ele liga o interruptor de defesa, estimulando a via NRF2, e o resultado lá no passo 3 é inevitável. A linha de montagem das toxinas inflamatórias simplesmente trava. Citocinas péssimas para a gente, tipo a IL-6, o TNF-alfa e a IL-1-beta, param de ser fabricadas. A inflamação sistêmica é cortada direto na fonte, sem chance. Seção 5. A ciência na prática. Afinal, toda essa elegância da bioquímica ficaria só no papel se não tivesse prova científica sólida e concreta para bancar tudo isso. Vamos dar uma olhada num cenário clínico real que foi documentado na literatura. Os pesquisadores pegaram 65 pacientes que estavam sofrendo com aquela dor constante e limitante da osteoartrite no joelho. A abordagem foi bem direta, apenas 4 sessões de infiltração de ozônio direto ali na articulação. O objetivo era ver se aquela barricada na via expressa da inflamação, que a gente acabou de falar, ia mesmo funcionar em vivo. E olha o dado crucial que os exames revelaram depois. Os níveis da interleucina 6, que é aquela citocina superagressiva e pró-inflamatória, despencaram. Saíram de uma média de 2,07 direto para 1,59 picogramas por mililitro. Pessoal, isso é um down regulation acontecendo a olho nu, claro nos dados do laboratório. É a prova quantitativa de que a comunicação dentro da célula foi drasticamente alterada para reduzir a dor e a inflamação, e de um jeito rápido e que dá para medir. Tem uma frase da pesquisa que resume essa genialidade muito bem, trazendo uma constatação profunda sobre a terapia. A farmacologia tradicional muitas vezes entrega remédios que agem como verdadeiros atiradores de elite. Eles miram num único receptor. Só que na vida real, as doenças crônicas e inflamações sistêmicas são problemas super complexos, envolvendo dezenas de caminhos diferentes ao mesmo tempo. O ozônio tem essa elegância multifacetada. Ele reescreve o ambiente celular como um todo, equilibrando vários mediadores inflamatórios e os fatores de crescimento, tudo de uma vez. É uma orquestra trabalhando em rede e não só uma flecha atirada no escuro. E para fechar essa nossa análise de hoje, fica uma reflexão bem provocativa. A gente acabou de ver como o ozônio consegue dominar o metabolismo, modular a regeneração, pisar no freio da inflamação e otimizar a glicose. E tudo isso baseado só na leitura que ele faz do equilíbrio interno do nosso próprio corpo. Se a gente consegue condicionar a biologia humana a consertar essas falhas metabólicas de um jeito tão inteligente, qual vai ser o impacto dessa ciência nas próximas décadas? Será que a gente está assistindo de camarote a fundação de uma nova era no tratamento da verdadeira raiz das doenças crônicas? Fica aí essa reflexão. É um caminho empolgante demais. A gente se vê na nossa próxima exploração. Até lá!